aos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu creio que Deus está muito feliz com a sua presença aqui, porque senão você não teria vindo, né? Eu creio que assim como Ele falou comigo, Ele vai estar falando com a igreja, porque Deus ele é um Pai que cuida de uma forma especial com cada um dos seus filhos. E a palavra que Ele colocou no meu coração nessa noite foi sobre livramento. Falei, amém, Senhor. Glória a Deus. Como os irmãos falaram aqui, o irmão William através de oração, a irmã Nelly através do livramento que ela teve, o irmão Wilson através da oração aqui, eu falei, muito obrigada, Pai, por ter confirmado a sua palavra, porque eles falaram sobre livramento. E eu falei, Deus, aonde que o Senhor quer que seja ministrado o seu texto? E Ele falou comigo que seria em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Como foi falado aqui, irmãos, Deus ele nos livra de muitas formas. Algumas Ele permite que a gente veja e muitas Ele não deixa a gente ver. E ainda assim a gente não entende, porque às vezes quando acontece alguma coisa que não é de acordo com o que a gente quer, a gente não consegue entender que aquilo ali foi um livramento do Senhor. Às vezes a gente murmura, a gente peca com os nossos lábios, fala assim, por que o Senhor permitiu isso? Às vezes a gente tem que sair de casa na hora e atrasa. Foi o Senhor que permitiu o seu atraso. Ou às vezes você tinha que ir em algum lugar e não conseguiu, foi Ele que permitiu que você não fosse. Ele te livrou de alguma forma. Ele te guardou, porque Ele te ama. Porque você é separado, porque você é escolhido dele. Amém? Vamos ler a partir do versículo 19. A parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de regalias e esplendores. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aqui Deus falou comigo que esse mendigo, ele não era qualquer mendigo, porque o nome dele foi registrado aqui. Lázaro era o nome dele. Lázaro foi o vaso que Deus escolheu para estar sendo usado para a vida daquele homem rico. Porque, às vezes, aquele homem poderia ser um servo de Deus. Mas o Senhor falou comigo que ele nem sempre estava obedecendo a voz do Senhor. E por amor, Deus levou Lázaro até a porta da casa dele. Por amor, Deus permitiu que Lázaro ficasse ali, esperando um momento para plantar a sementinha que Deus tinha enviado. Um vaso de honra, porém, um mendigo. O homem rico tinha uma cama, tinha uma casa, uma família, tinha uma mesa farta, mas, infelizmente, não estava condizendo com a vontade do Senhor. Aquele mendigo aqui diz que ele era cheio de chagas, cheio de feridas no seu corpo. Ele não tinha uma cama, ele não tinha uma casa, não tinha uma família, não sabia nem se ia ter alguma coisa para comer na próxima refeição. E mesmo assim ele não deixou de adorar. Ele não deixou de entregar o coração dele totalmente ao Senhor. Porque independente da situação que ele vivia naquele momento, ele era um adorador. E ele se deixou ser usado para salvar aquele homem rico. Para falar, através do Espírito Santo de Deus na vida dele para aquele homem. Creio eu que aquele homem entrava, saía. Às vezes ele fosse conversar com alguém na frente da casa dele, aquele mendigo estava lá. Só que, infelizmente, ele não deu atenção. Infelizmente, ele deixou passar despercebido. E aquele mendigo lá, com o Espírito
pronto para salvar a vida dele. Ele não deu atenção. Jesus estava ensinando o povo dessa forma. E trazendo para o nosso tempo hoje em dia, Deus usa várias coisas para nos livrar. Deus usa vários vasos para falar conosco. E às vezes não está de acordo com o que a gente quer ouvir. Se for ferir o nosso ego, a gente ignora. Se for contra a nossa vontade, a gente deixa passar despercebido. Porque infelizmente o ser humano é assim. Só que Jesus deixou registrado aqui para que a gente aprendesse e não fizesse igual. Continuando, no 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E Lades ergueu os olhos e estava em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque, porque estou atormentado nessa chama. Esse livramento que Deus tinha enviado aqui para a vida desse homem não tinha sido qualquer livramento. Era o livramento. Era a oportunidade que Deus estava dando a ele de ser salvo, de ser resgatado, de ser perdoado pelos seus pecados. Porque Deus estava vendo lá do trono tudo o que ele estava fazendo. Deus falou: não, ele é meu filho, eu amo ele, eu fiz ele segundo a minha imagem e a minha semelhança, e eu não quero perder ele. Eu vou enviar alguém. Eu vou enviar alguém. Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar ele cair. Porque, infelizmente, se ele cair, não vai ter volta. Tanto que ficou registrado aqui que o Lázaro morreu e foi levado aos céus para junto do seio de Abraão. E o rico, infelizmente, foi sepultado. Olha a diferença. Ele foi sepultado e foi para onde? Para o inferno. E ali ele percebeu, ali ele lembrou daquele homem que estava na porta da casa dele. Porque ele chamou aquele homem pelo nome. Pai Abraão, pede Lázaro que molhe a ponta do dedo. Olha. Aí quando convém a gente lembra, né? Quando convém a gente lembra. Só que infelizmente não ia ter volta. O tormento estava tão grande, tão insuportável, a tristeza, a chama, a agonia naquele lugar estava tão grande que ele só queria uma gota de água. O que uma gota de água ia fazer no meio de muitas chamas? Nada. Nada. Pare e pensa em o que Deus tem enviado para livrar a sua vida. Porque eu e você, nós não somos bobos. A gente sabe muito bem. A gente só ignora. A gente só ignora. Mas o Senhor, ele deixa bem claro na palavra dele que ele não volta atrás. Ele te ama, ele te guarda, ele te livra. Só que ele não vai vir aqui na terra, pisar aqui, para te mostrar isso. Ele vai enviar alguma coisa. Ele vai enviar alguém. Nesse texto foi um mendigo. E esse homem era um homem grato. Era um homem que servia a Deus de todo o coração. Eu tenho certeza que todos os dias, quando ele acordava, mesmo às vezes deitado no chão porque ele não tinha uma cama, ele agradecia a Deus por aquele dia. Ele agradecia a Deus por mais uma oportunidade. O cenário que ele vivia não interferiu na entrega dele. Às vezes você vai pensar: nossa, mas eu sirvo a Deus, eu passo por tanto problema, é tanta coisa que eu tenho que resolver, que eu não dou conta. Deus permite. E parece que nada acontece. Acontece sim, irmãos.
formas certas de agir, que a gente não entende, mas Ele tem formas certas de agir. Às vezes, filho fica doente e precisa ir para o médico, correndo, porque eu tenho que se fazer em casa. Você leva. Deus te guarda. Às vezes Ele permitiu que você foi até o médico, encontrou com Ele falou, está tudo bem. Você volta para casa e acabou. Mas foi um livramento. Uma vez, Deus permitiu que a minha pele ficasse como se fosse com uma lepra. Uma coisa horrível. E eu falei, Deus, o que é isso? Eu já usei tanta coisa. Passei tudo que eu podia passar e nada disso melhorar. Eu falei, não. Eu vou ter que ir lá conversar com o Senhor. E sabe o que Ele falou comigo através de um vaso? Que Ele tinha permitido aquilo na minha pele apenas para me mostrar como se fosse um sinal. Porque o livramento que Ele me deu foi imensurável. Mas Ele só permitiu aquele sinal na minha pele. Eu falei, muito obrigada, Pai. Porque mesmo sem merecer, o Senhor me livrou. Mesmo sem merecer, Ele te livra. E por que às vezes a gente não consegue enxergar os livramentos que Ele tem na nossa vida? Que Ele nos concede. A mim, a você, aos seus filhos, aos seus irmãos, a alguém da sua família. Por que a gente não consegue enxergar? A gente prefere questionar porque não aconteceu do jeito que a gente queria. A gente prefere murmurar porque daquele jeito não estava bom. E aí? Os planos do Senhor são maiores que os nossos. A vontade dele é que é soberana e não a nossa. Se Deus falar com você, vai por aqui, por favor, não vá pular. Não vá pular. Porque se Ele mandou você ir por aqui, é porque Ele quer te livrar. Ele quer te usar. Você não sabe. Assim como o Lázaro foi usado para mim. Ele foi usado. Mendigo, sem ter nada para oferecer. Vamos supor que Deus coloque na sua frente agora. Meu filho, você tem duas opções. Um Fusca e um T-Cross. O que você vai falar com Deus que você quer? Obviamente, o T-Cross. Mas se a opção de Deus estiver naquele Fusca e você só tiver uma oportunidade de escolha, nós temos que ver com os nossos olhos espirituais. Porque tudo que está aqui a gente consegue enxergar com os olhos carnais é passageiro. É passageiro. Porque esse templo lindo, maravilhoso que Deus construiu para todos nós estarmos aqui, infelizmente, no final dos tempos, não vai existir mais. Porque é material. São coisas construídas pelo homem, através da misericórdia de Deus, mas construídas pelo homem. Só que aquilo que Ele constrói na minha e na sua vida, com uma palavra, com um livramento, com um milagre, isso jamais vai se acabar. Isso jamais vai passar. A gente nunca pode esquecer. Porque foi Deus. E todos os problemas que às vezes Ele permite que cheguem até nós, é motivo de agradecimento. Então você vai falar, irmão, você está doida? Como é que eu vou agradecer por um problema? Irmãos, deserto é proximidade com Deus. Você não pode enxergar aquele problema só como um problema. Se Deus te deixou de molho um pouquinho, não murmura não. Agradece. Adora. Exalta. Porque em algum momento Ele vai te tirar daquilo ali. E quando você sair, pode ter certeza que você vai sair com mais força. Você vai sair com a sua fé maior ainda do que você entrou. Você vai sair com vigor e com direito à salvação. Olha que lindo. Imagina aquele homem que não tinha nada para oferecer para ninguém.
Ele morreu e foi levado pelos anjos aos céus. Ele foi resgatado. Porque o Senhor deixa bem claro aqui que ele morreu e foi levado aos céus. E está lá até hoje, glorificando, se alegrando. Porque a Bíblia fala que quando o Senhor voltar para nos buscar, não vai ter tristeza mais. Não vai ter angústia, não vai ter dor. Mas infelizmente nós temos que passar por isso aqui, para aprender, para fortalecer a nossa fé e para quando o Senhor voltar para nos buscar, a gente está junto com Ele. Para quando o diabo tentar chegar até a nossa vida, Ele nos livrar. Porque o diabo estava tocando na vida daquele homem rico, de diversas formas. Como o irmão Sérgio falou aqui, às vezes as pessoas têm condições financeiras de ter algo, de comer algo, mas não pode, porque aqui dentro está estragado. Está estragado. E aí? Nós precisamos buscar cada dia mais a paz do Senhor. Para quando a adversidade vir, Deus não tem impedimento para nos tirar dela. Deus não tem impedimento para nos guardar e para nos livrar. Porque se o Espírito Santo estiver do lado de fora da nossa vida e o diabo encontrar uma brechinha, por mínima que seja, ele entra e ele faz uma bagunça. Uma bagunça. Deus resolve? Com certeza. Põe tudo que está fora no lugar. Conserta. Se precisar, ele quebra, ele faz de novo. Porque ele te ama. Mas você precisa dar ouvidos aos vasos que ele tem enviado. Você precisa abrir os seus olhos espirituais e começar a enxergar o que ele tem te mostrado. Você precisa abrir o seu coração e começar a sentir o toque dele. Porque se você estiver dormente e alguém te encostar, você não sente. Da mesma forma é o Espírito Santo. Às vezes os problemas te colocam tão dormente, mas tão dormente, que o Espírito Santo está aqui. Desde antes do culto começar, ele está aqui. Ele está passeando no meio da igreja, ele está sondando os corações, ele está te tocando. Ele está te tocando, porque eu pedi ele em casa. Falei, Deus, por favor, eu sei que o Senhor vai falar. E o Senhor não me deixa subir se não for da tua vontade. Por favor, não deixa nenhum dos teus filhos saírem sem sentir o teu toque. Sem sentir a tua presença. Mas para isso nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar enraizados no Senhor. Com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração sensível e os nossos olhos carnais fechados, os espirituais atentos para enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Porque se às vezes um irmão vem aqui e conta um milagre muito difícil que aconteceu e Deus concedeu na vida dele, o seu ainda não chegou, se alegra com aquele que está vindo aqui glorificar o Senhor. Fica feliz, porque essa hora também vai chegar. Enquanto isso, Deus está te livrando. Enquanto isso, Deus está livrando a sua casa. Deus está livrando a sua família. E você não está vendo. Como que eu vou ver o livramento do Senhor? Buscando cada dia mais a paz dele. Irmã Claudineia, você vai esquecer o que Deus fez na sua vida? William, você vai esquecer o que Deus fez na sua vida? Amanda? Nunca. Foi visível, porque todos aqui conhecem o testemunho deles. Se não conhecem, vão ter a oportunidade de. Porque foi visível. Só que aquilo que Deus não nos mostra também é livramento, também é graça, também é a bênção dele sobre as nossas vidas. Também é a bênção dele. Porque o tapete de fogo que ele coloca todos os cultos aqui debaixo dos nossos pés, ele é verdadeiro.
diante dele. Eu só preciso que eu vá para o céu. O resto é resto. Agora, se ele tem enviado alguém para falar comigo, se ele tem usado alguma coisa para me consertar, eu preciso ouvir. Eu preciso entender o que o Senhor quer falar comigo. Eu preciso aprender para eu não continuar errando do jeito que eu estou errando. Para eu não continuar pecando do jeito que eu estou pecando. Porque se amanhã ele falar que ele vem me buscar, ele não vai me avisar. Ele não vai te avisar. Eu preciso estar condizendo com a vontade dele. Para os anjos virem e me levarem para o seio de Abraão. Eu profetizo isso aqui na sua vida hoje. Eu profetizo que você ouve aquilo que Deus tem para te ensinar. E principalmente pratica. Porque não adianta só a gente ouvir carnalmente, não. Porque Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe quando a gente quer se consertar de verdade. Ele sabe quando a gente está aqui dentro da igreja e às vezes não está nem aí para você pregar. Às vezes Ele está falando isso com você e você está falando isso não é para mim. Você sabe que é para você. Você sabe. Porque se Deus te trouxe aqui é porque Ele te ama. Ele quer te resgatar. Ele quer que os anjos dele te levem para o seio de Abraão no dia certo. Mas para isso nós temos que estar preparados. A gente não pode fazer como esse homem rico que fez. A gente não pode ignorar o vaso que Deus enviou. A gente não pode. Porque é nos mínimos detalhes que Deus usa para poder salvar a minha e a sua vida. Quantos livramentos que às vezes a gente vê na internet que é por um segundo ou não que uma pessoa morre. É por um segundo. O que é um segundo na sua vida e na minha vida? Deus livra. E é nesse segundo que nós temos que estar obediente à voz dele. É nesse segundo. Porque aqui na frente o texto diz que o homem rico falou: por favor, manda alguém lá na minha casa. Manda alguém lá porque esse lugar é horrível. Eu tenho 5 irmãos e eles não podem vir para cá de jeito nenhum. Eles não podem porque é muito sofrimento. Manda alguém lá porque se o Senhor mandar, pai Abraão, eles vão ouvir. Ele queria que Abraão enviasse alguém que já tinha partido. O texto diz. Alguém que já tinha partido, porque uma pessoa que tinha morrido, eles iriam acreditar que era realmente Deus que estava usando. Abraão falou com ele: não. Lá na terra tem os profetas, tem aqueles vasos que fazem a vontade do Senhor. E é o suficiente. Da mesma forma é aqui. Da mesma forma o Espírito Santo de Deus usa vasos para falar com você e comigo. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus usa a palavra dele para falar com você e comigo. Então não precisa voltar ninguém. Porque isso aqui é o suficiente para a gente entender o que a gente tem que fazer e o que a gente não deve fazer. Porque a consequência da nossa escolha vai gerar alguma coisa. Infelizmente, a consequência da escolha do homem rico foi o Hades. Deus queria isso para ele, ele não queria. Assim como ele não quer para você. Por isso ele manda vasos, ele manda coisas para falar e para te alertar. Onde você tem desobedecido a voz do Senhor? Ele quer que você se conserte. Porque ele te ama. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar para nos buscar. Aonde você precisa se consertar? Aonde? Porque ninguém que tem o direito de apontar ninguém. Nem Deus faz isso com a gente. Ele só nos ensina. Ele só nos corrige por amor. Ele só nos fala: filhos,
Obedece a minha palavra. Obedece a minha palavra. Porque o que eu tenho para você é muito grande. Só que eu não vou conseguir te entregar se você estiver desobedecendo. Eu não vou conseguir te livrar se você não estiver nos meus caminhos. Eu não vou conseguir. Se o seu cenário é de um problema muito grande, continua adorando. Se o seu cenário é de uma doença muito grave, continua adorando. Se o seu cenário é de um impossível, humanamente falando, continua adorando. Porque você tem uma casa, você tem uma família, você tem uma cama para dormir, refeições todos os dias. Então, se a gente fosse comparar aquele mendigo, ele não teria motivo nenhum para adorar. Ele não teria motivo nenhum para agradecer. Ele não teria motivo nenhum para louvar o Senhor. Porque se ele não adorasse, se ele não agradecesse, se ele não louvasse, ele não teria sido resgatado pelos anjos. Ele não teria. Deus é reto, irmãos. Ele é santo. Ele guarda a sua vida. Até quando você está dormindo, como o irmão falou aqui. Quando você sai da sua casa, você convida o Senhor para ir com você? Você entrega o seu dia nas mãos dele? Você fala, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim o que tu queres. Faça de mim o que tu queres, porque eu não posso nada, o Senhor é o dono da minha vida. Então, se tiver que atrasar, fica ligado. Porque às vezes o atraso não foi por acaso. Se tiver que cancelar, fica ligado. Porque o cancelamento não foi por acaso. É livramento. É a graça de Deus sobre a sua vida. É a graça de Deus. Os filhos que estão aqui, se às vezes o pai e a mãe falam, não vai, por favor, não tema. Por favor, não tema. Porque Deus pode estar usando o seu pai e a sua mãe para falar com você. E para te livrar. Mas eles não vão te amarrar dentro de casa para fazer você ficar. Você, como um servo obediente, você vai ouvir, com certeza. Você vai obedecer. Porque como o Senhor falou aqui, Ele não quer perder nenhum de nós. Nenhum de nós. Ele tem um lugar separado no céu para cada um de vocês. Galardão lá te esperando. Muito lindo, muito especial. Só que enquanto Ele não vem, nós precisamos obedecer a voz dele aqui na terra. Deus me deu a oportunidade de conhecer uma mulher nova que ela foi diagnosticada com muitos problemas graves. E eu cheguei lá para conversar com ela e eu falei, nossa, eu nunca imaginei que poderia ter tanto problema assim em uma pessoa só. Pensei comigo, né? E ela estava ali 24 horas por dia, ela sente dores de tomar remédios fortíssimos e ser a mesma coisa que um copo d'água. Eu falei com ela assim, eu conheço um Deus que faz milagres. O médico falou com você que isso é impossível, que não tem cura, que você vai morrer com isso. Mas eu conheço um Deus que faz milagres. E eu sirvo a Ele. Eu sei do tamanho do poder dele. E eu tenho certeza que se você quiser, Ele pode te curar. Aí ela falou comigo assim, amém, eu creio. E a gente foi conversando, ela me contou a história dela. E eu falei, nossa, eu acho que nem eu tenho uma força do tamanho que você tem. E a conversa dela era como se ela fosse de um berço cristão. Como se ela tivesse nascido numa família totalmente cristã e servisse a Deus. Eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Mas Ele trouxe no meu coração isso
Só que eu falei, gente, mas não combina. A conversa dela, o testemunho dela, a fé dela, não combina isso aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Deus me ensinou através da fé dela. Porque ela não confessa o nome de Jesus. Mas Ele me ensinou através daquela mulher. Que 24 horas o ser humano sentindo dor é muito ruim. E a todo momento ela, eu tenho fé que Deus vai me curar. Eu creio que Deus vai me livrar. Eu creio que Ele vai me libertar. Eu creio que Ele vai fazer. Eu tenho fé em Deus. Era isso que ela falava comigo. E eu falando com ela, em nome de Jesus, eu creio que Ele vai te curar. Eu creio. Eu creio. Eu falei com ela, vamos lá na igreja. O dia que você quiser. Eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz com a sua ida lá. E principalmente, com a fé que você tem, Ele não precisa nem levantar do trono para poder conceder o seu milagre. Porque é diferente. É diferente quando Deus encontra um coração quebrantado e quer servir Ele de verdade. Ele não precisa fazer força para conceder. Infelizmente ela está nesse molho de dor por não conhecer a palavra do Senhor. Mas eu e você conhecemos. Que bom que um dia nós resolvemos vir para a presença do Pai. Que bom que um dia o Senhor nos aceitou aqui na casa dele. Que bom que você decidiu ficar. Que bom que Ele encontrou o seu coração e tocou nele de uma forma especial. Porque eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Porque da mesma forma que Ele habitava no coração de um mendigo, que ninguém dava nada por ele, Ele habita no seu. Ele te livra, Ele te guarda. Ele diz que você é separado dele. Que o inimigo pode até tentar contra a sua vida, mas ele não tem poder. Porque quando Deus manda, o diabo tem que obedecer. Ele fala, não, aquele ali não, porque é meu servo, é meu separado e é o meu escolhido. Então você não toca. Ele pode até ser provado, mas é para o meu nome ser glorificado. Então você não toca. E se você, como servo separado, escolhido de Deus, permanecer fiel à palavra dele, Deus vai te dar a vitória. Deus vai livrar a sua casa. Deus vai livrar a sua família. Aquilo que você tanto pede, que às vezes é impossível, Deus vai fazer. Ele vai realizar o possível na sua vida. Porque Ele pode. Porque Ele é Deus. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que um dia Ele te fez. Se você falar comigo, Bia, você pode fazer alguma coisa por mim? No máximo uma oração. Porque aí eu vou estar pedindo ajuda para quem pode, né, irmão? Uma oração. Você fala com Deus, sinceramente? Ou às vezes quando você ajoelha no seu quarto, na sua casa, você só fala por obrigação. Nós temos que conversar com o Pai de forma grata. Pelo ar que a gente respira, pelo alimento que Ele dá todos os dias, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa saúde e principalmente pela presença dEle. Porque Jó foi um homem extremamente provado por Deus, pelo próprio Deus. Você imagina ser provado do jeito que Deus provou Jó? E a única coisa que Deus não tirou dele foi a sua presença. Não retire de mim a tua presença, Senhor. Pode me tirar tudo, menos a tua presença. O bem mais precioso que eu tenho é a tua presença. A tua presença. A presença do Senhor é o que te basta. A presença do Senhor é o que te sustenta. A presença do Senhor é o que te reabastece todos os cultos que você tem aqui. Porque se a gente às vezes fica afastado por algum motivo, não consegue vir ao culto, eu sinto muito.
esqueça que todo deserto que Deus permite que você passe é para fazer Ele aumentar a sua fé, para fazer você chegar mais pertinho dele. E como Lázaro foi um vaso usado, eu falei: Deus, se o Senhor quiser me usar assim, que seja para alguém, porque infelizmente tem muitas vidas que são presas por Satanás. Se Deus quiser usar você, deixe ser usado. Se Deus quiser falar através de sua vida, deixa Ele falar. Deixa Ele falar. E se a gente for pensar, quem tinha para ajudar seria o homem rico que teria para ajudar o mendigo. E não o mendigo para ajudar o homem rico. Mas o bem mais precioso estava com o mendigo. Às vezes você se sente tão pequeno dentro da igreja. Pensa que Deus não está te vendo. Ele está te vendo. Por menor que você seja, a presença dele está com você. E Ele quer te usar. Ele quer te usar no louvor, Ele quer te usar na palavra, Ele quer te usar para falar com alguém, para dar um abraço, para falar que Jesus ama o irmão. Porque Deus usar alguém, irmãos, não é só pregando, não é só louvando. Às vezes o ser humano precisa de um abraço. Quanto custa um abraço? Nada. Quanto custa um sorriso? Nada. E um sorriso, um abraço, ele pode acender a chama de alguém através do Espírito Santo. É só a gente conseguir entender isso. É só a gente conseguir entender isso. É só a gente ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para fazer com que Ele nos use e deixar de ser usado. Porque Ele não vai te obrigar a fazer nada. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Mas se a gente quiser, Ele faz. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Assim como Abraão falou com Deus: aqui está, Pai, o meu sacrifício. Tenho certeza que ele foi para aquele monte com o coração apertado, despedaçado. Ele falou: eis aqui, Senhor, o meu melhor, o meu filho, entregue nas tuas mãos. E Deus viu aquele coração sincero, tanto que enviou o cordeiro, tanto que não deixou que Isaac fosse sacrificado. E Deus viu o seu coração sincero nessa noite. Por isso Ele te livra, por isso Ele te abençoa, por isso Ele transforma a sua vida aqui. Por isso Ele te preenche de uma forma que o ser humano nem poderia preencher. Por isso Ele te toca de forma que ninguém jamais conseguiria te tocar. E quando você se debater com algum problema e você se manter ali firme, você vai lembrar que é Deus. Porque quando a gente está diante de uma adversidade, a nossa carne estremece. Porque nós somos carne, nós somos falhos, somos pecadores. Mas quando o Espírito Santo de Deus coloca uma autoridade diferente nas nossas vidas, a gente enfrenta aquilo ali como leão. A gente enfrenta aquilo ali como ninguém, através da presença do Senhor. Através da graça do Senhor nas nossas vidas. Através do livramento que Ele nos concede. Através da gratidão que nós temos por Ele. Através da presença dEle nesse lugar. Você pode ser um vaso usado por Deus para salvar a vida de alguém. Você tem poder para fazer isso? Não. Mas Deus tem. Ele só precisa do vaso. Ele vai transportar aquele vaso de forma que a unção vai contaminar quem está perto. De forma que a unção vai alcançar quem está perto. E quando vier aquele que está perto, vai estar aqui dentro. Aí vai contaminar outro e vai estar aqui dentro. Aí vai trazer outro e vai estar aqui dentro. Quando vê, uma família inteira é salva. Através de uma vida. Assim que Deus queria fazer aqui. Eu tenho certeza que se aquele homem rico tivesse dado ideia, tivesse dado confiança, ou um bom dia que fosse para
só Deus. Por isso nós temos que ser gratos pela batida do nosso coração, pelo fechar e abrir das nossas mãos, pelo nosso piscar de olhos, por cada palavra que a gente consegue falar. Nós temos que ser gratos a Deus e por muitas outras coisas. Porque se Ele nos fez segundo a imagem e semelhança dele, nós somos uma obra da criação do Pai. Obedientes, servos e tementes ao Senhor. Porque assim Deus não vai ter impedimento para livrar a minha e sua vida. Porque você não sabe o que te espera, eu não sei o que me espera lá fora. O Senhor sabe. A palavra diz que Ele quebra o arco e corta a lança. Assim como Ele pregou aqui na quarta-feira, Ele faz os nossos inimigos, afundarem no mar, morrerem afogados. Mas Ele só fez aquilo porque tinha um homem posicionado, obediente e temente à voz dele, que era Moisés. Se Moisés não estivesse condizendo com a vontade do Senhor, aquilo não teria acontecido. Que bom que nós temos a oportunidade de ouvir e obedecer a voz de Deus. Que bom que Deus nos deu mais uma oportunidade no dia de hoje, quando a gente acordou. E amanhã. E depois. Só que a gente não pode ficar pensando que depois eu faço, depois eu mudo, depois eu deixo de fazer, depois eu dou prioridade a Deus. Não. Com Deus não pode ser depois. Tem que ser agora. Quanto tempo que Ele tem falado com você e você tem que deixar para depois? O que mais que você quer que Ele faça? Para você entender que tem que ser agora. Para você não perder mais o seu tempo. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele tem grandes projetos para realizar na sua vida. Ele não quer deixar para depois. Uma atitude de mudança sincera, um descer sincero, um quebrantar sincero, resolve tudo. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, para a gente estar adorando ao Senhor. Porque, como o louvor diz, não existem ferrolhos, não existem portas que fiquem de pé diante da voz do Senhor. Não existem. Quando Deus se depara com o coração quebrantado, o coração dele se move. Quando Deus se depara com um servo sincero, a presença dele alcança a vida dessa pessoa. Assim Ele vai fazer na minha e na sua vida nessa noite. Você só precisa adorar. Quando o louvor é adorado aqui em cima, irmãos, não é da boca para fora, é de coração. E se a gente parar para prestar atenção na letra do louvor, a gente pega aquilo ali para a nossa vida. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. E se você está vivendo alguma tempestade nessa noite, creia que o Senhor já apaziguou ela. O Senhor já acalmou ela. E Deus falou comigo sobre o livramento. Eu declaro sobre a vida de cada uma aqui nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Através de cada família aqui representada. O livramento do Senhor. O diabo pode até tentar paralisar a sua vida. Ele pode até tentar te tocar de alguma forma. Mas ele não consegue. Porque Deus te livra nessa noite. E eu creio que você vai vir aqui na frente para testemunhar. Porque se nós não iríamos falar comigo dessa forma, nitidamente sobre o livramento. E por favor, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Fique atento. Não murmure. Não murmure, porque Ele vai fazer. Agradeça, porque Ele vai permitir que você veja. Porque vai ser Ele que vai fazer. Eu convido o grupo de louvor em nome de Jesus.